Novo aqui no canal, seja bem-vindos. Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A história de hoje está muito legal, espero muito que gostem. Já deixa seu like e comentem bastante. Agora fiquem com o vídeo. Eu tava pensando em como começar esse vídeo, porque é um assunto extremamente delicado pra mim ainda. Mas, pô, eu precisava muito fazer isso. Eu precisava muito porque eu preciso ouvir opiniões de terceiros. Porque pra minha família é tudo muito normal. Pra minha família a doida sou eu, a errada sou eu. Pra eles eu tenho que aceitar e eu não consigo aceitar. Eu acho isso totalmente errado. E é assim, é uma situação que mexe e abala comigo, mesmo tendo já passado alguns anos. Enfim, vamos lá. Alguns anos atrás eu engravidei, né? E descobri que era um menino. Porém, eu nunca gostei muito dessa coisa de chá revelação, chá fralda, essas coisas de chá de bebê eu nunca gostei. Então, assim que eu descobri o sexo do bebê, eu já fiz questão de contar pra toda a minha família. Que estaria vindo Pedro. Eu descobri que era um menino. Foi a notícia mais feliz da minha vida. Eu amava aquela gravidez, era tudo pra mim, na verdade. Porém, no 5º mês de gravidez, infelizmente, eu tava sentindo alguns sintomas ruins, algumas dores, e eu fui pro hospital. E infelizmente o Pedro já não tava mais tendo batimentos. Ou seja, ali mesmo eu já tinha perdido meu filho. E eu tenho uma prima minha, que na época ela também engravidou. E assim que eu perdi o meu bebê, que eu dei a notícia pra minha família, eu percebi nela uma pequena felicidade. Estranhei muito, porque assim que eu contei, ela não conseguiu nem disfarçar. Já deu pra ver na feição dela que ela tinha ficado feliz com a perca do meu bebê. Então eu tava lá no hospital, internada por causa da perca do meu filho, do Pedro. E eis que ela aparece no horário de visita, essa minha prima. E adivinhem o que ela foi me levar? Bom, eu acho que não tem nem como adivinhar, por isso que eu falo que não é normal. Ela foi entregar pra mim o convite do chá de bebê dela. Eu estava na cama sofrendo porque eu tinha acabado de perder o meu filho, que eu tanto queria, e ela foi lá no hospital entregar o convite do chá dela pra mim, que tinha acabado de perder meu filho. O chá dela seria 3 dias depois daquele dia que ela tinha me entregado. Seria daqui 3 dias. Então ela me entregou, eu peguei o convite, fiquei quieta. Enfim, chegou o dia do chá dela e a minha mãe meio que me obrigou a ir. Eu fui forçada. E chegando lá, adivinhem qual era o nome do bebê dela? Sim, Pedro. Imagina como que eu fiquei a hora que eu vi aquilo. Então assim que eu cheguei no chá de bebê dela, que eu deparei com o nome lá bem grande na parede, aquilo mexeu assim de uma forma comigo, gente, que juro pra vocês, que raiva daquela mulher. Que raiva, que ódio daquela mulher. Então assim que ela me viu chegando, ela veio correndo até mim, me deu um abraço, virou pra mim e falou assim: prima, eu espero que você não fique chateada, eu acho lindo esse nome, como você não vai mais usar, então eu vou colocar o nome de Pedro no meu filho. Só que a hora que ela falou aquilo eu não aguentei. Eu saí quebrando tudo. Tudo, literalmente tudo. Quebrei decoração, quebrei bolo, joguei todos os docinhos no chão, acabei com a mesa, a decoração. Eu acabei com literalmente tudo. E comecei a questionar o porquê, com que audácia ela tinha de pegar o nome do meu filho. O nome que eu tinha escolhido. Pô, eu tinha acabado de perder meu bebê. Gente, que noção, que noção. Se colocasse no meu lugar, era o meu filho. O meu filho, o nome do meu filho. E daí que eu tinha perdido? Cadê o respeito? Então ali vieram, começaram a me segurar, me levaram embora da festa e todo mundo começou a dizer que eu fui irracional, que eu fui infantil, que eu acabei com o sonho dela. E o meu sonho? E a minha dor? Por que ninguém fala da minha dor? Por que todo mundo só fala do prejuízo que eu dei pra ela? Depois desse dia eu nunca mais falei com a minha prima, não quero falar com ela.
com a família dela, qualquer pessoa que tem algum laço, algum vínculo ou alguma amizade com ela, eu não quero. Eu quero todos muito bem longe de mim. Agora fala pra mim, eu tô errada? Cadê? Não respeitaram a minha dor e eu tô errada? Gente, eu queria que vocês tivessem noção do quanto isso me dói e me afeta até hoje. Na minha casinha, morava eu e minha mãe, e aí no mesmo lote, numa casa atrás, a minha irmã e o meu cunhado, que já estava casada, né? O meu cunhado, ele sempre foi um cara muito gente fina, muito legal, ele sempre foi o homem da casa, digamos assim. Minha mãe sempre gostou muito dele exatamente por ele ter um bom relacionamento com a minha mãe, ajudar ela em tudo, tratar todo mundo muito bem. Eu lembro também que eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, mais ou menos. E a minha mãe sempre foi muito rígida e eu gostava muito de ir pra casa de uma tia minha, brincar, essas coisas. E eu tava lá de boa quando meu cunhado chegou e falou que a minha mãe tinha pedido pra ele me buscar, que não queria, né, eu até tarde na casa da minha tia. E aí eu fui embora, né, porque minha mãe mandou, a água parou, sempre obedeci minha mãe demais. Ele tava de bicicleta. E eu lembro que ele sentou na garupa, colocou eu na bicicleta e ele foi pedalando da garupa mesmo, e ali a gente foi junto. E naquele momento, ele desviou o caminho de casa. E eu percebi, ainda falei pra ele, onde a gente vai? Ele falou, a gente vai ali. E não sei, pela glória divina de Deus, começou a chover. E naquele momento, ele tava palpando a minha parte, sabe? Então eu tava com medo, eu sabia que aquilo não era certo, tava chovendo e graças a Deus ele voltou pro caminho normal. Hoje que eu sou mais velha, eu consigo observar que foi muito Deus que me protegeu aquele dia, porque sabe-se lá o que ele poderia ter feito comigo. Enfim, a gente chegou em casa, eu era uma criança muito sorridente, muito alegre e muito inocente. Então eu não me apeguei a isso, ao que ele tentou fazer, sabe? Eu me mantive na minha. E também ele nunca mais tocou em mim. E com o tempo ele começou a ser mais legal do que ele já era. Ele me deu um videogame, ele me ajudava a fazeres de escola, essas coisas, tudo muito legal. Eu já estava com mais ou menos uns 12 anos de idade. Eu menstruei muito cedo, então eu encorpei muito rápido, né? E eu tava de boa em casa, tinha chegado da escola, minha mãe ia sair, falou pra eu ir com ela. Ia começar um programa na TV que eu queria muito assistir, então eu falei pra ela, não mãe, eu não quero ir não. Aí ela falou, vamos logo, ela insistiu. Eu falei, não mãe, mas eu não quero ir. Aí ela falou, tô mandando, vamos. Eu falei, mãe, por favor, deixa eu ficar. E aí, na mesma hora, o meu cunhado chegou do serviço. Quando ele chegou do serviço, minha mãe virou e falou assim, então fica aí com fulano. Na hora que ela falou isso, eu juro pra vocês, me deu um frio na barriga. E tipo, eu sempre evitei ficar sozinha com ele desde a infância. Eu era inocente, eu nunca tinha falado do que aconteceu na bicicleta pra ninguém, porque eu até não sabia nem como explicar. Mas eu, sempre fui cuidadosa comigo mesmo. E quando a minha mãe falou, fica aí com fulano, veio à tona, sabe? Todas as vezes, assim, que às vezes ele me olhou com um olhar muito profundo e o que ele fez na bicicleta, eu não queria ficar sozinha com ele de jeito nenhum. Aí eu falei, não mãe, eu vou com a senhora. E ela disse, não, você não queria ir, agora você vai ficar. Eu disse, não mãe, eu quero ir. Ela falou, não, é pra você ficar, tchau. Quando ela já estava pronta, ela saiu e eu fiquei sozinha. Bom, eu comecei a assistir ali o programa de televisão, fiquei bem tranquila e tal, e acabou o programa, eu tava sozinha, meu cunhado lá na casa dele, e eu fui pro computador. E eu tava jogando ali no computador quando ele chegou, e ele sentou do meu lado. E na hora, eu olhei pra ele, né, olhei pro computador e continuei jogando. Ele virou pra mim e falou assim, deixa eu ver seus peitos. Na hora, juro pra vocês, a minha reação foi levantar e, sair. Eu levantei, saí de perto dele e fui pra sala. E ele veio atrás de mim. Ele falou, só um pouquinho. E eu falei, sai daqui. E eu corri pra cozinha. E era um pega-pega, sabe? Parecia que ele tava brincando comigo. Eu falei, para com isso, tal. E lá em casa só tinha uma porta de saída. Na hora que ele falou assim, nossa, mas é só um pouquinho. Eu peguei um objeto que tinha na cozinha. Eu nem lembro o que era. Se foi uma jarra de café. Eu arremessei contra ele. E comecei a tocar ele da minha casa. E joguei nele. Falei, sai daqui. Comecei a catar os objetos que tinha nele e arremessar tudo nele. Falei, sai da minha casa, sai da minha casa. Gritando com ele. E ele, na brincadeira, foi fazendo assim e rindo da situação. E ele saiu. Quando ele pôs o pé pra fora na área de casa, eu fechei a porta e tranquei. Naquele momento ele começou a uivar em volta da casa, parecendo um bicho. E ele ficava e batia na porta assim, ó, e batia no vidro. Velho, eu fiquei tão nervosa, eu fiquei com tanto medo, eu comecei a tremer. E ele, abre a porta, é só um pouquinho, deixa eu ver só um pouquinho. Velho, que ridículo, sabe? Eu fiquei
tão mal com toda essa situação, tão mal, fiquei com tanto ódio e eu não abri a porta, eu fiquei trancada. Quando a minha mãe chegou, eu tava trancada dentro de casa. E aí minha mãe falou, o que aconteceu? E eu, tipo, falei nada, fiquei calada. Desse dia em diante, eu comecei a tratar o meu cunhado completamente diferente. Eu já não suportava olhar pra cara dele, não suportava ficar perto dele. Se ele dirigisse a palavra contra mim, eu respondia com grosseria. E é claro que a minha mãe percebeu que existia uma diferença de tratamento, que alguma coisa tinha acontecido, mas ela não falou nada. Nada. Passou alguns meses, ele e a minha irmã brigaram. Eu não sei nem o motivo por quê. E eles se separaram. E ele foi embora. E aí começou a vida eu, minha mãe e a minha irmã. E aí, um dia eu lembro exatamente que eu tava no balanço da rede, né? E minha mãe tava comigo. A gente tava bem de boa, uma com a outra lá. Ela virou pra mim e me perguntou se ele já tinha tentado fazer alguma coisa comigo. E eu disse que sim, que ele tinha mexido em mim. E aí, a minha mãe não falou nada. Ela também não perguntou nada. Tipo, o que ele fez, como ele fez, o que aconteceu, você tá bem? Nada. Minha mãe não procurou nem me ajudar psicologicamente e nem uma justiça mesmo, sabe? Tipo, entender, me abraçar, ter um comportamento como mãe, sabe? Então, tipo, eu fiquei muito mal, muito pelo contrário. Em vez dela me ajudar, toda vez que o meu ex-cunhado, no caso, ficava doente, acontecia alguma coisa, minha mãe fazia era chazinho, ia lá na casa dele levar pra ele, em gratidão a todas as vezes que ele foi legal com ela, sabe? Então, assim, isso sempre me machucou muito. Aí eu comecei a ter muita dificuldade de me aproximar de homens, eu tinha medo de homens me tocarem, eu não queria ter relação. Pra vocês terem ideia, eu perdi o meu bebê, eu beijei pela primeira vez na minha vida com 18 anos de idade. E aí eu comecei a namorar com 19 anos de idade. Mas eu só comecei a namorar porque eu já não suportava mais a minha família falando na minha cabeça. Porque, nossa, uma menina de 19 anos de idade que nunca namorou, que nunca ficou com nenhum homem, que não vê ninguém, até lésbica as pessoas pensavam que eu era, que tipo, que eu precisava sair do armário porque eu nunca tinha assumido nenhum tipo de relacionamento, sabe? Então, tipo, eu comecei a namorar mais pra provar pra minha família que não tinha nada a ver com isso, entendeu? Eu nem gostava daquele cara. E nem durou, tanto que a minha mãe, quando descobriu que eu tava namorando com ele só porque minha família encheu o saco, ela armou pra eu e ele conseguirmos terminar. E aí a gente terminou. E eu lembro que, tipo assim, minha mãe começou a se meter muito na minha vida, começou a querer cuidar muito das minhas coisas, e eu já não tava suportando mais aquela situação. Até que realmente eu conheci um cara legal, um cara que me respeitava, que me tratava bem, que, tipo, sabe, foi super paciente comigo, que não ousou, sabe, tipo, fazer nada comigo. E aí a minha mãe começou a novamente querer fazer com que a gente terminasse. Começou a inventar mentira, inventar picuinha, fazer as coisas. E aí eu falei pra ela parar. Entendeu? E como minha mãe não parou, eu tive uma briga muito grande com a minha irmã. Visto que eu tive uma briga com a minha irmã, eu decidi sair de casa e morar com meu marido. E assim foi, eu fui morar com ele. E aí hoje eu tô com ele, né, a gente tá junto, mas nosso relacionamento é horrível, ele não me respeita, ele já me traiu várias vezes, eu não consigo terminar, a minha vida amorosa é toda bagunçada, eu não consigo, sabe, ter organização em nada na minha vida, eu me sinto muito mal com tudo isso, e eu não sei realmente o que fazer. Às vezes eu penso que quando eu começar a trabalhar, que agora eu tô desempregada, eu vou começar a pagar uma psicóloga pra mim, sabe? Eu vou começar a fazer terapia. Talvez eu precise me curar de alguma coisa. Talvez eu precise me libertar de algumas amarras, sabe? Mas eu sinto que existe alguma coisa que me prende, sabe? Me prende na tristeza, me prende no fracasso, me prende no desânimo da vida. E eu sinto esse peso muito gigantesco dentro de mim hoje. E se vocês tiverem alguma palavra amiga, algum conselho terapêutico, psicológico que vocês podem me dar, por favor, me deem. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante. Beijos e até o próximo vídeo.